10 de outubro de 1913. O presidente americano Woodrow Wilson apertou um botão em Washington. Uma grande explosão de dinamite rompeu a barreira final entre as águas do Atlântico e do Pacífico. Estava aberto à navegação o Canal do Panamá, um sonho de séculos que economizava uma volta de 12 mil quilômetros pelo Cabo Horn, na extremidade da América do Sul. Já o explorador Balboa, em 1513, tinha entendido a vantagem de ligar os dois oceanos ao descobrir que a faixa de terra que os separava tinha apenas 90 quilômetros. A empreitada, entretanto, só começou em 1881. O engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, construtor do Canal de Suez, obteve a concessão da Colômbia. Mais tarde, parte da Colômbia se separou para formar o Panamá. A empresa de Lesseps faliu em 1889. O solo rochoso e as doenças tropicais da região contribuíram para o fracasso. O projeto foi retomado pelo presidente americano Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos insuflaram a independência do Panamá. Depois, assinaram com o governo do novo país o tratado para a construção do canal. O acordo dava aos Estados Unidos a jurisdição perpétua sobre a zona do canal, uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da obra. Só em 1979, depois de muitas revoltas e negociações, os Estados Unidos aceitaram um novo tratado. O canal foi devolvido aos panamenhos no final do ano passado. O Brasil é castigado por uma epidemia de gripe, a espanhola, que mata pobres, ricos e até um presidente eleito. E o mundo mergulha num tempo de guerra e revolução. Os comunistas tomam o poder na Rússia e mais de 10 milhões de pessoas morrem na Primeira Guerra Mundial. Dia 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher Sofia foram assassinados em Sarajevo por um nacionalista sérvio. Era a faísca que faltava para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um pretexto único para a Áustria declarar guerra à Sérvia, com o objetivo de aniquilar o nacionalismo eslavo. Uma intrincada política de alianças fez com que, uma a uma, as potências europeias entrassem no conflito, transformando-o numa guerra mundial. A Rússia do Tsar Nicolau II mobilizou um exército de 1,5 milhão de homens para defender os eslavos. Ao saber que as forças russas iniciaram a marcha, a Alemanha do Kaiser Guilherme II reuniu 500 mil soldados para a luta. A França, aliada da Rússia, colocou o exército de prontidão. A Alemanha declarou guerra à França e mandou 1,5 milhão de homens para a fronteira entre os dois países. No caminho, arrasaram o exército belga, que impedia a passagem por seu território, alegando neutralidade. Diante da crescente ameaça alemã, a Inglaterra entrou na guerra, a mais sangrenta que o mundo já tinha visto. Uma batalha em particular marcou a monstruosidade da guerra, a do Somme, que durou meses. No dia 1º de julho de 1916, aproximadamente 400 mil soldados ingleses e franceses deixaram suas trincheiras para atacar o exército alemão ao longo do rio Somme. Um erro estratégico do comando aliado que acreditou poder terminar a guerra com aquele ataque. As forças alemãs, entretanto, tinham metralhadoras e canhões de longo alcance, um grande poder de fogo desconsiderado pelos aliados. No final do primeiro dia de luta, 60 mil ingleses tinham morrido.
Em setembro, os ingleses colocaram pela primeira vez os tanques no campo de batalha. Em novembro, o Somme estava conquistado pelos aliados, ao preço de 600 mil soldados perdidos. As baixas alemãs foram parecidas e a guerra durou mais 2 anos. Um outro erro, desta vez da Alemanha, foi fatal. Submarinos germânicos começaram a atacar e a afundar navios de nações neutras que tentassem aportar na Inglaterra. Entre elas, os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, que relutavam em entrar na guerra, o clamor público diante desses ataques foi decisivo. Os belicistas americanos usaram o afundamento do navio Lusitânia e a morte de 1.200 pessoas como símbolo. Este desenho era projetado nas telas de todos os cinemas. Uma onda de indignação contra a Alemanha varreu os Estados Unidos. Em abril de 1917, saiu a declaração de guerra. O Brasil seguiu a mesma trilha. Depois do bloqueio alemão à Inglaterra, 3 navios mercantes brasileiros foram afundados. Em outubro de 17, o governo brasileiro declarou a guerra. O Brasil, entretanto, apenas marcou presença, mandou equipes médicas e 2 navios. A guerra terminaria logo. No dia 11 de novembro de 1918, os alemães assinaram o armistício. O custo da guerra tinha sido inacreditável. Mais de 10 milhões de mortos e 21 milhões de feridos. As despesas foram estimadas em 232 trilhões de dólares. Os termos do armistício foram pesados. A Alemanha teve de entregar todas as armas e aeronaves, 5 mil caminhões, 5 mil locomotivas e 150 mil vagões. Seus navios e submarinos ficariam atracados em portos aliados. O Tratado de Versalhes, assinado no ano seguinte, impôs novas e grandes punições. Restrições ao exército alemão e ao uso de armamentos, perda considerável de território e vultosas indenizações. Consideradas humilhantes, as imposições provocaram ressentimentos no povo alemão. Esses ressentimentos seriam bem explorados pelo nazismo, levantando uma nova guerra mundial. (22 de janeiro de 1915). Alexander Graham Bell falou em Nova York através de um aparelho de voz e foi ouvido em São Francisco por seu colaborador Thomas Watson. Bell repetiu as mesmas palavras que disse a Watson 40 anos antes, quando ele inventou o telefone. Graham Bell, um imigrante escocês, tinha fascinação pela voz humana. Em 1872, fundou em Boston uma escola para crianças surdas e começou a criar aparelhos para ajudar as pessoas a ouvir. Para fazer peças de precisão, contratou o engenheiro Thomas Watson. Mais tarde, Watson diria ter ficado entusiasmado com a ideia de uma corrente elétrica que pudesse copiar as vibrações da fala. Em março de 1876, Watson entregou a Bell um transmissor à bateria. Este filme dramatiza o que aconteceu. Um fio foi estendido do andar superior, onde estava Graham Bell, até embaixo, onde Watson instalou um receptor. Bell, sem querer, derrubou um jarro de água e gritou por ajuda. Mr. Watson, come here. I want you. The big mouthpiece picked up. Watson contou depois que ouviu claramente o pedido através do receptor em sua orelha. O novo transmissor era melhor do que esperavam. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Bell e Watson fabricaram então um telefone
que demonstraram na exposição centenária em Filadélfia. Graham Bell instalou o transmissor longe do público. No andar da exposição, Dom Pedro II, imperador do Brasil, exclamou: "Meu Deus, isso fala!" A dupla continuou aperfeiçoando a invenção, enquanto os fios telefônicos se espalhavam pelos Estados Unidos. Em 1915, aconteceu a ligação transcontinental tão esperada. Era o início de uma era de comunicação global que nem Graham Bell tinha sonhado. Mais tarde viriam os satélites, as antenas parabólicas, os telefones celulares e os cabos de fibra óptica. Somadas ao computador, essas inovações levaram ao surgimento da internet, a maior rede de comunicação instantânea e interativa do planeta. A internet não só revolucionou as comunicações, como teve um enorme impacto sobre a economia mundial e os negócios. Hoje, sem... de março de 1917. Às 3 da tarde, o Tsar Nicolau II abdicou. Terminava a dinastia Romanov de 300 anos e começava uma nova fase histórica de transformações radicais na Rússia. A renúncia do Tsar aconteceu depois de meses de tumulto que tornaram seu governo insustentável. Foram anos de mau governo e inflexibilidade que levaram ao seu fim. Os fracassos no campo de batalha vinham desde a desastrosa guerra com o Japão e se agravaram com a Guerra Mundial. Somente em 1917, 9 milhões de combatentes russos morreram em combate ou não resistiram à fome e ao frio. Mas não apenas os soldados estavam sofrendo. A fome atingia vastas áreas do país junto com um rigoroso inverno. A pouca comida que havia não chegava ao povo por incompetência burocrática. As pessoas saíam às ruas exigindo comida e paz. Os soldados enviados para reprimir os manifestantes se recusavam a cumprir as ordens. Nicolau II assumiu pessoalmente o comando do exército. Foi a gota d'água. Ele capitalizou contra si todo o descontentamento com a guerra. Quase toda a Rússia entrou em convulsão. Era a Revolução de Fevereiro pelo calendário russo, março pelo ocidental. O Tsar teve de entregar o poder a um governo provisório, chefiado por Alexander Kerensky, do partido menchevique, adepto de um socialismo moderado. A manutenção do país na guerra e a miséria abalaram o novo governo. No dia 7 de novembro, um golpe de Estado liderado por Vladimir Lenin derrubou o governo provisório. Os bolcheviques comunistas assinaram a paz em separado com a Alemanha. Entregaram as fábricas aos operários e as terras aos camponeses. Nacionalizaram os bancos. Mencheviques, capitalistas e nobreza tsarista se aliaram para fazer a contra-revolução. Os chamados brancos lutaram contra o Exército Vermelho Comunista criado por Leon Trotsky. Após a vitória, os bolcheviques fuzilaram milhares de pessoas, incluindo o Tsar e sua família, e esmagaram as dissidências internas dentro do partido. O poder estava consolidado para a criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os ventos da Revolução Comunista chegaram ao Brasil quando os operários já estavam em pé de guerra. Reclamavam do aumento do custo de vida e rebaixamento dos salários, jornada de até 14 horas, fábricas insalubres, exploração de mão de obra infantil e feminina. As condições do trabalho no Brasil vinham piorando desde o início da década. Os operários se organizavam
principalmente sob a influência dos imigrantes anarquistas. Em 1917, uma grande greve paralisou São Paulo. A repressão foi violenta. Um operário morreu, dezenas foram presos, os líderes estrangeiros deportados. Nos 2 anos seguintes, o movimento operário cresceu e se alastrou pelo país. Em novembro, os anarquistas planejaram tomar o poder. Os líderes foram presos. Em março de 1922, nasceu o Partido Comunista do Brasil. Dia 16 de janeiro de 1919. O presidente eleito Rodrigues Alves morreu em consequência da chamada gripe espanhola que assolava o Brasil. A origem da gripe foi atribuída aos cadáveres insepultos da Primeira Guerra. O vírus teria sido trazido ao Brasil por imigrantes, a maioria espanhóis. Ela tomou conta das capitais, principalmente Rio e São Paulo, em 1918. As pessoas morriam aos borbotões, muitas vezes na calçada. Os caminhões passavam recolhendo os corpos, que eram envoltos em lençóis e enterrados em valas comuns. Os presos foram obrigados a trabalhar como coveiros. Só no mês de outubro, a gripe matou 8.000 pessoas em São Paulo. E foi embora tão repentinamente como chegou. Vamos acompanhar as décadas de 20 e 30. Foi um período de grandes transformações. Começou com a humanidade festejando o fim da Primeira Guerra Mundial e terminou com o mundo mergulhado novamente num grande conflito. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou, jogando o mundo inteiro numa grave crise econômica. Na Alemanha, a Grande Depressão abriu caminho para o nazismo e a ditadura de Hitler. Já os Estados Unidos se voltaram para o democrata Franklin Roosevelt e suas reformas. Mas o espírito humano mostrou toda a sua criatividade e novas invenções foram aparecendo. A penicilina, a televisão e o primeiro filme falado. A 16 de janeiro de 1920, entrou em vigor nos Estados Unidos a Lei Seca. Fabricar, vender ou consumir bebidas alcoólicas estava oficialmente proibido. No país inteiro, policiais jogavam fora todo o álcool que encontravam. Era o auge do movimento pela moderação e abstinência na América. Grupos conservadores e religiosos acreditavam que a bebida era uma ameaça à lei e à ordem. Mas, na verdade, a Lei Seca acabou estimulando os males que pretendia combater, o vício e o crime. Beber às escondidas passou a ser uma diversão atraente e glamurosa. Lugares que vendiam bebidas clandestinamente ficavam lotados todas as noites, com pessoas bebendo e dançando. Fornecer bebida para o público se tornou um grande negócio para o crime organizado. Gangsters como Al Capone e Dutch Schultz construíram verdadeiros impérios com a venda de bebida ilegal. Calcula-se que em apenas 3 anos, os criminosos tiveram lucros da ordem de 15 milhões de dólares. A polícia tinha enorme trabalho para reprimir o crime organizado. Em 1923, metade do trabalho dos advogados dos Estados Unidos estava ligado a violações da Lei Seca. Manter a proibição custava 100 milhões de dólares por ano. E 5 de cada 6 americanos eram contra a Lei Seca. Finalmente, após 13 longos anos, a proibição foi revogada no dia 5 de dezembro de 1933. Novamente, os americanos podiam beber álcool sem violar a lei. A grande experiência que começara em 1920 foi um grande fracasso.
26 de agosto de 1920. Em um passo histórico na direção da igualdade entre os sexos, as mulheres conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Foi o resultado de 80 anos de luta das mulheres americanas. O movimento pelo voto também estava ligado à luta por outros direitos. As mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e já podiam se divertir em público e usar roupas mais ousadas. Terminada a repressiva era vitoriana, o movimento pela emancipação feminina cresceu em todo o mundo. As sufragistas, como eram chamadas, combatiam os valores tradicionais e os preconceitos. Algumas se tornaram extremamente militantes e praticavam atos de desobediência civil. Uma delas sacrificou a vida numa das famosas corridas de Epsom, na Grã-Bretanha, para chamar a atenção para a causa. Por isso, Emily Davison tornou-se mártir do movimento sufragista. Entre 1920 e 1940, as mulheres iriam conquistar o direito de voto em quase toda a Europa. No Brasil, o direito de voto para as mulheres veio com as mudanças geradas pela Revolução de 30. Nas eleições para a Constituinte de 1933, pela primeira vez as brasileiras puderam votar e se candidatar a cargos eletivos. Uma mulher foi eleita por São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira. – 5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje: Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 24 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 27 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto,
o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. Na doutrina de Mussolini, o Estado é que deveria ser servido pelo povo, que não tinha direitos, e sim obrigações. A mobilização de massa era necessária, mas sob total controle do regime. Durante os primeiros anos do regime fascista, a Itália progrediu e reconquistou o respeito das grandes potências da Europa. À medida em que a economia crescia, Mussolini se vangloriava, dizendo que só ele era capaz de fazer com que os trens italianos chegassem na hora. Mas o custo do progresso foi alto demais. A Itália se transformou num estado policial. A imprensa foi silenciada e os líderes da oposição banidos. Os direitos civis dos italianos eram sistematicamente violados. Quando a Itália iniciou sua expansão imperialista no Mediterrâneo, Mussolini se aliou à Alemanha nazista. Mas esperou a queda da França antes de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1940. Depois da derrota italiana, o rei demitiu e mandou prender Mussolini. Em 45, no fim da guerra, ele foi executado e seu corpo exibido em praça pública. Mas deixou uma marca na história que jamais será esquecida. Primeiro de setembro de 1923. Tragédia no Japão. Um violento terremoto arrasou Tóquio, Yokohama e todas as outras cidades situadas num raio de 150 quilômetros. O tremor de terra registrou 7,8 graus na escala Richter, um dos mais fortes de todos os tempos, e atingiu justamente a área mais densamente povoada do Japão, que era também o centro comercial e administrativo do país. Mais de 100 mil pessoas morreram em poucos segundos. Centenas de milhares ficaram feridas e mais de 2 milhões desabrigadas. Os sobreviventes se alimentavam pescando nos lagos, ou então enfrentavam uma fila de quilômetros para obter a ração diária de uma tigela de arroz. A falta de água potável e de condições de higiene provocou uma epidemia de cólera em Yokohama. A lei marcial foi declarada em Tóquio, onde o terremoto provocou centenas de incêndios. Quando as chamas foram apagadas, a capital japonesa contou seus mortos. Nada menos que 60 mil pessoas. – 21 de janeiro de 1924. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, epidemias e protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra.
No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Foi sucedido por Joseph Stalin. A cidade de São Petersburgo foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. O mausoléu de Lenin na Praça Vermelha, em Moscou, tornou-se o mais famoso santuário do mundo comunista. O leninismo continuaria a ser a base do modelo político soviético até os anos 80, quando o questionamento das ideias de Lenin levou ao fim do comunismo e da União Soviética. As estátuas de Lenin foram derrubadas. Uma era tinha terminado. Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo.